Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria poder estar com vocês para a gente partilhar um pouco de reflexões acerca da psicoterapia reencarnacionista. Então, o que é a psicoterapia reencarnacionista? É uma abordagem nova da psicologia que se propõe a contribuir para a ampliação da compreensão do que é o ser humano, quem é o ser humano. Nós, enquanto psicoterapia reencarnacionista, compreendemos que a psicologia convencional ela tem uma visão limitada em relação a quem seja o ser humano. Por trabalhar com conteúdos vividos pelo sujeito apenas nessa encarnação. As experiências intrauterinas, a infância, como se a personalidade, a constituição do sujeito se formasse apenas nessa encarnação. Então, nós entendemos que essa visão é limitada, porque, de fato, nós somos seres espirituais que vivemos neste momento essa encarnação, mas já vivemos outras encarnações. E no nosso inconsciente estão os registros dessas encarnações passadas, afetando o nosso jeito de ser. Né? Uma tendência nossa para ser um pouco mais duro, um pouco mais magoável, ou uma tendência a um adoecimento, não necessariamente vai ter raízes no que a gente viveu nessa encarnação. Mas na maioria das vezes, as causas estão nesse nosso passado espiritual, todo registrado no nosso inconsciente. Então, quando nós trazemos o conceito de reencarnação, é para alargar, né, a nossa capacidade de alcance dos conteúdos desse espírito encarnado. Porque se a gente quiser olhar só para essa encarnação, muita coisa acerca do sujeito vai estar sendo desprezada, vai estar sendo ignorada, né? E quando uma medicina, quando uma terapia se propõe a auxiliar alguém e não consegue localizar a causa, o sucesso desse tratamento fica comprometido. Então, nós precisamos sempre ir até as causas, as raízes dos problemas. E essas raízes estão no nosso inconsciente, e que são memórias, né, que nós não temos consciência, mas que estão registradas. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela compreende o ser, esse sujeito que é um espírito encarnado, como tendo uma personalidade que é maior do que a personalidade descrita pela psicologia convencional. A personalidade descrita pela psicologia convencional é aquela que se forma nessa encarnação, da vida intrauterina seguindo para frente. E nós compreendemos personalidade congênita. O que é o congênito? É aquilo que nós já trazemos no nosso nascimento. Então a gente já nasce com uma personalidade. E essa nossa personalidade, ela vem sendo lapidada encarnação após encarnação. Alguém poderia compreender que quando se fala de reencarnação, que a pessoa vai lá para o plano espiritual e diz assim: ah, eu quero ser uma pessoa desse jeito lá na Terra. Aí ela vem com uma personalidade. Aí depois ela volta para o plano espiritual e diz: ah, eu quero ser uma pessoa diferente. Agora eu quero ser uma pessoa assim, desse outro jeito. Então não existe descontinuidade. Todas as vezes que nós vimos aqui para a Terra, a gente vem com uma mesma personalidade que vai sendo lapidada encarnação após encarnação. Então, o espírito vive várias encarnações com uma mesma personalidade. E a gente chama essa personalidade de personalidade congênita, porque nós já nascemos com determinadas características. E então,
nosso próprio adoecimento também, ele pode ter raízes, né, nesses registros, nesses traços de personalidade congênita. Alguém pode ter vivido no passado uma experiência dolorosa que gerou uma tristeza profunda. E naquela encarnação, a pessoa encerrou sua jornada tomada por aquela tristeza. Né? Talvez lá naquele passado tenha até vivido também uma depressão. Aí, atualmente, a pessoa tem 13, 14 anos de idade e, aparentemente, do nada, ela começa a manifestar traços de depressão. Por quê? Aquela questão não resolvida no passado, aquela dor, aquela ferida aberta do passado continua reverberando atualmente. Então, a psicoterapia reencarnacionista, a psicoterapia reencarnacionista vai poder fazer essa busca mais para trás, né, com técnica, com a ajuda dos mentores espirituais, desconectar a pessoa desse passado, trazendo alívio e cura, né, da depressão nesta atual encarnação. Isso se difere da abordagem da psiquiatria convencional. A psiquiatria, ela vai olhar, sobretudo, para os aspectos físicos, orgânicos. Ela vai entender que a doença está no cérebro. E aí vai tentar estimular, através de medicação, produção de neurônios ou de hormônios para trazer sensação de prazer, né, para trazer felicidade para a pessoa. Então, é uma percepção de que o adoecimento está naquela estrutura física. E, na verdade, a causa do adoecimento está no não físico, está no não material, está no inconsciente, que não é palpável. Então, para uma ciência que é muito materialista, que só acredita no que é tocável, visível, quantificável, é muito difícil lidar com essa dimensão do ser humano. Mas é a nossa dimensão espiritual, é a nossa dimensão psíquica que precisa ser reconhecida e na abordagem da PR, da psicoterapia reencarnacionista, a gente consegue acessar a esses conteúdos com um propósito terapêutico. O mais relevante de tudo isso é a caminhada dessa psicoterapia demonstrando que os acessos nas investigações do inconsciente promovem a cura das pessoas, contribuem para que as pessoas saiam de quadros que as medicações psiquiátricas, né, e outras especialidades médicas não conseguem apresentar sucesso. A psicoterapia reencarnacionista consegue apresentar resultados. Então a gente vem caminhando já aí com quase 3 décadas de psicoterapia reencarnacionista no Brasil. Ela iniciou em 96 com o Dr. Mauro, e ao longo, né, dessas 3 décadas tem muitos registros, né, de conquistas, de resultados contundentes. E a gente caminha se organizando, sistematizando esses resultados para dialogar com a academia, para dialogar com as universidades, para termos um reconhecimento do nosso método de trabalho. Mostrar que através desta psicoterapia a gente consegue atingir bons resultados. Né? Então a gente pretende apresentar conceitos para que haja uma expansão na compreensão do ser humano por parte da psicologia, da psiquiatria e da medicina como um todo, porque a gente não trata só do adoecimento mental. A psicoterapia reencarnacionista, por vezes, encontra pessoas que estão enfrentando um câncer, que tem um problema crônico na coluna, e através das sessões, das investigações do inconsciente, essas pessoas também conseguem se libertar desses males. Então, no consultório, como que funcionaria
esse acolhimento das pessoas, né? O nosso propósito é doutrinar as pessoas para que elas acreditem em reencarnação? Não, né? Nosso propósito é acolher a pessoa nas suas dores, nas suas queixas, oferecer um conforto e levá-la a observar a si, reconhecendo os aspectos de maturidade do seu ego. Então, como que está o ego da pessoa? Para nós, enquanto psicoterapeutas reencarnacionistas, esse foco é muito relevante, porque nós trabalhamos pela maturação do ego daquelas pessoas que nos procuram. Então, perceber se a pessoa se encontra num nível ainda meio infantilizado da compreensão da sua vida, no nível de ego infantil, ou no nível de ego adolescente, né, que não mede consequências e que vai fazendo as coisas impulsivamente. Então, quanto menor o nível de maturidade do ego, maior a propensão para que essa pessoa venha desenvolver doenças, venha viver conflitos emocionais, né? E ela perca, então, o seu equilíbrio, a sua saúde e o seu bem-estar. Então, enquanto psicoterapia, nós temos esse foco, né, para olhar tecnicamente e amorosamente para o nível de maturidade do ego da pessoa, né? Utilizamos inclusive o mapa do ego, onde através de um diálogo, de um questionário, a gente vai conseguindo perceber se a pessoa está mais tendente aos aspectos de um ego infantil, inferior, ou infantil superior, ou adolescente inferior, adolescente superior, ou adulto inferior, ou adulto superior, ou no nível de ego ancião. Então, quanto maior o nível de maturidade psicológica da pessoa, quanto maior o nível de maturidade do ego, ele estará mais ao nível adulto, ao nível ancião. Quanto menor o nível de maturidade, ele vai estar mais para os aspectos infanto-juvenis. Nesses aspectos infanto-juvenis, né, que é muito característico da maioria das pessoas que estão neste planeta, a gente vai perceber um nível de carência muito grande, de fragilidade muito grande, em que, no geral, as pessoas constroem a sua narrativa se descrevendo como vítimas. Diz assim, eu sou um coitado, porque a minha infância não foi legal, porque o meu pai era assim. Eu sou um coitado, né? Eu não tenho capacidade de fazer tal coisa, porque quando eu era uma criança eu tinha um primo que me tratava assim. Eu vivi determinada situação assim. Então a gente vai construindo uma narrativa, né, onde nós nos colocamos numa condição de sofrimento, de quem sofreu a ação danosa dos outros sobre nós. E essas narrativas vitimistas, elas nos colocam numa condição de pouca possibilidade de superar os nossos problemas. Porque quanto mais vítimas nós nos sentimos, quanto mais nós nos descrevemos como vítima, mais a gente está dizendo para a gente mesmo que a gente é incapaz, que a gente é coitado, que a gente não tem capacidade, que o outro é o vilão e que nós somos a vítima. É muito fácil e é muito arriscado nós construirmos essas narrativas colocando o outro como vilão e nós como vítima. Supostamente pode ser confortável, porque eu não sou o mal, eu não sou culpado de nada. A culpa é do outro. Supostamente é confortável, mas na prática
Quem pensa assim acaba sofrendo demais. Entra dentro de buracos e não consegue sair daqueles buracos porque acha que é vítima, porque acha que é incapaz. Então a psicoterapia vai ajudando a pessoa que nos procura a fazer uma releitura da sua história, né? Até que ponto você contribuiu para chegar nesse ponto em que você se encontra? Será que você poderia ter alguma reação diferente da que você está tendo? E a gente vai resgatando, então, esse papel mais de sujeito da própria história e menos de vítima na história da pessoa. E conforme isso acontece, da pessoa ir mobilizando as suas forças, as suas potencialidades, vendo que quando a gente planta algo indevido, sem tardar, nós colheremos também algo indevido. Então, nós construímos a nossa história. Se hoje o que a gente tem não é satisfatório, não é agradável, a gente precisa buscar qual foi a nossa participação, como que a gente contribuiu para que a nossa história seja essa. E assim, a gente vai se deslocando dessa leitura mais infanto-juvenil e vitimista da história, e a pessoa vai fazendo uma leitura mais responsável, mais autônoma, né, como adulto ou ancião. Então, esse nível de maturidade adulto ou ancião é maior, né? E também mais aberto também, aberto a viver as mudanças. A pessoa assume a responsabilidade de mudar a sua história. E ela não faz isso com tanto egoísmo como existe nos níveis de ego infantil inferior e adolescente inferior. Então já existe uma abertura também, saindo do egoísmo, para receber a contribuição de outros. E aí, então, esse ego, ele começa a acolher orientações que vêm do seu próprio interior, do seu eu superior. Orientações que podem vir de seres espirituais também. Então, quando a gente quer mudar, a gente se abre para receber ajuda. É um pouco isso que se instala, que se vê nos níveis de ego adulto, superior ou ancião. Essa abertura para receber ajuda e a mudança flui. Nos níveis infanto-juvenis, não existe muito essa abertura, né? Não há esse desejo de mudança. Então, também algo que caracteriza essa leitura do ego quando ele é menos maduro é que nós nos compreendemos simplesmente como a pessoa que a gente consegue enxergar. A gente acha que é aquilo que a gente consegue enxergar. Vai para frente do espelho e você vê uma pessoa com uma cor, uma pessoa que tem um sexo, uma pessoa que tem uma determinada idade. E ali na frente do espelho você diz: eu sou brasileiro, eu sou paraense. E aí, essa percepção primeira de quem nós somos, ela é um tanto superficial. É o que a gente consegue enxergar primeiramente. Muitas pessoas vivem nessa compreensão mais rasa, mais superficial de si próprias. E essa visão, essa versão, a gente chama de versão persona. Essa visão, ela é mais curta, porque ela pensa, sobretudo, que a nossa vida começou dentro do ventre da nossa mãe. Então, a visão persona é essa visão que nós podemos ter de nós mesmos, de que a nossa vida começou a partir do momento que a gente habitou esse corpo e que nós somos filhos da mãe dessa encarnação, desse pai,
temos a família que temos e que não existe vida para além disso. Para trás, nós não existíamos antes de estar no ventre da nossa mãe. E no dia que a gente partir desse plano, a gente está também na incerteza. A gente não sabe nem se existe vida. E isso nem nos importa muito, porque vida é dentro do corpo. Fora do corpo, a gente não consegue imaginar o que seja. Então, essa visão mais curta, né, de quem nós somos é a versão persona de nós. Todos nós temos a nossa visão persona de si mesmo. Porque nós temos um nome, nós temos um sexo, nós temos uma nacionalidade, nós temos uma mãe. Essas são as características nossas nessa encarnação. Mas nós não somos só isso. Essa realidade é uma realidade temporária. É a nossa visão persona nesta encarnação. Eu posso ter essa percepção da minha visão persona, mas ter também a visão da minha versão espírito. Compreender que eu sou um espírito. Eu estou Exivandro. Eu estou homem. Eu estou psicoterapeuta. Mas eu não sou isso. E todos nós sabemos da diferença, né, entre ser e estar. O estar é transitório. O ser é aquilo que é eterno. Então, essa compreensão do ser eterno que nós somos, que nós temos vivências que antecedem essa encarnação. Temos vivências que vão se suceder a essa encarnação, sem sombra de dúvida. Então, você ter essa convicção de que a sua vida se estende para trás e para frente em relação a essa encarnação é a nossa versão espírito. E dentro dessa dinâmica de se compreender como espírito, a gente vai entender também que a gente veio do plano espiritual com um propósito. Eu escolhi nascer em Castanhal, escolhi ser homem, escolhi a minha mãe, escolhi ser de uma família de 12 irmãos, tudo isso com um propósito, foi planejado. Lá no plano espiritual foram feitas escolhas que me ajudariam a ter conquistas internas nesta encarnação. O aperfeiçoamento da minha personalidade congênita. Eu vim trabalhar a maturação do meu ego nesta encarnação. E para isso, antes que eu viesse para cá, foi feito um planejamento da encarnação. Então, quando a gente se compreende como espíritos, a gente entende que essa nossa vida aqui foi planejada, e que depois que a gente partir daqui, a gente vai pegar esse planejamento de volta e vai fazer uma avaliação. O quanto que eu consegui executar? Onde foi que eu falhei? E aí a gente vai fazer um balanço, né, do que foi a última encarnação, com a ajuda dos mentores espirituais. Então, nós estaremos no plano espiritual fazendo uma experiência semelhante à que a gente faz no consultório de psicoterapia reencarnacionista, onde abre-se um telão, depois que a gente desencarna e está no plano espiritual, abre-se um telão e a gente vai revisitar o nosso passado. O que a gente viveu na última encarnação, o que a gente viveu nas encarnações anteriores, o quanto que nós nos esforçamos ou deixamos de nos esforçar, o quanto que a gente já cresceu, o que da nossa personalidade a gente deixou abandonado, não assistiu, não observou e não melhorou. Então, esse balanço é feito no plano espiritual, numa experiência que é a mesma da psicoterapia reencarnacionista, né? De nós termos um psicoterapeuta no plano espiritual e que vai nos ajudar a fazer essa avaliação. Porque não é fácil.
Por vezes, um espírito chega desencarnado no plano espiritual em desespero, né? Porque deixou a família para trás, ou porque deixou o carro e a casa e o cachorro para trás, e está sofrendo muito, e porque começa a vir assim uns insights de lucidez, e ele começa a lembrar dos erros que cometeu. Aí vem um sentimento de culpa muito grande. Ah, eu não presto para nada, olha o quanto que eu errei, eu nunca consigo acertar. Aí naquele momento vem um psicoterapeuta. Não, mas vamos olhar o que você planejou para essa encarnação. Vamos ver como que você foi lá para a Terra e como você está voltando. E aí a pessoa começa a perceber que não foi um desastre a última reencarnação, que ela cometeu muitos acertos, que ela conseguiu avançar em aspectos que há 5, 10 encarnações ela não conseguia avançar. Então, esse psicoterapeuta no plano espiritual, ele faz esse acolhimento, ele ajuda nessa avaliação. Tal como num consultório, a gente convida a pessoa a fazer essa reflexão também. A pessoa chega com relatos de que está destruída, que está sem forças, que a vida dela está tudo fora de lugar. E a gente vai refletindo e depois a pessoa vai percebendo, não, mas realmente, essa situação difícil que eu tenho dentro da minha casa é uma situação que me força, que me leva a desenvolver habilidades que eu preciso desenvolver. Então, essa situação difícil, eu preciso dela na minha vida como uma forma de desenvolver as minhas potencialidades. Então, eu pensava que estava tudo errado e, na verdade, está tudo certo. Então, o psicoterapeuta reencarnacionista, ele está sempre contribuindo a pessoa para que a pessoa perceba que o modo como a vida está fluindo, o modo como a vida está organizada, está sempre lhe permitindo crescer, evoluir. Basta nós mobilizarmos as nossas potencialidades, né, e superarmos as nossas limitações. Então, essa superação das nossas limitações, ela, de certa forma, já é colocada como desafio em vários grupos, né? Nas igrejas, né? Quando lança-se a proposta da pessoa se fortalecer e superar alguns pecados. É superar as suas fraquezas, as suas limitações. Alguns chamam reforma íntima, né? Reflita, faça suas mudanças internas, faça a sua reforma íntima. Então, a psicoterapia reencarnacionista se propõe a ajudar as pessoas nesse processo de maturação do próprio ego, das mudanças internas que nós precisamos viver, e a gente faz isso com técnica, né? Podendo ouvir a pessoa com a sua história, os seus relatos, né? E ajudando a mudar o raciocínio ou a narrativa acerca de determinados eventos também. Então é muito bom, né, poder fazer esse acolhimento individual, fazer essa escuta, ajudar a pessoa numa releitura da sua história de vida, alargar a compreensão dos seus próprios problemas, das suas próprias limitações. Porque por vezes a pessoa chega assim, meu casamento não vai legal, né? E eu tento melhorar e eu não consigo, eu não tenho força. E a culpa é do meu pai que brigava com a minha mãe. Então, como os meus pais não se entendiam, eu não sou capaz de me entender no meu casamento. Então, a culpa é dos meus pais e eu sou assim e ponto final. Aí a gente vai no consultório, né, colhendo essas informações até que chega o dia que a pessoa vai fazer a investigação do inconsciente. Aí quando a pessoa deita, ela se vê em outros conflitos conjugais em vidas passadas. Aí a gente vai se perguntar: e aí, essa dificuldade de lidar com essas situações familiares são mesmo por conta da infância que você teve? Aí a pessoa, não é.
Eu já venho apresentando essa dificuldade há várias encarnações. Aí a gente pergunta, então, como que a gente vai conseguir superar essa limitação para que na próxima encarnação o seu relacionamento conjugal não tenha os mesmos conflitos? E aí vem o processo, a pessoa olha para dentro de si e começa a ver os botões que ela tem que girar, os botões que ela tem que apertar, que é para que a mudança aconteça dentro de si, para que a história não se repita para frente nessa encarnação ou para frente numa encarnação futura. Então, a técnica da investigação do inconsciente, ela acaba sendo um momento muito revelador, porque ali nós abrimos o espaço para que os mentores possam trazer as informações que estão nos faltando. Aquilo que a gente não consegue acessar através da investigação do inconsciente, que é o procedimento quando a pessoa deita, faz um relaxamento, a gente faz um silêncio, e essas memórias vão sendo apresentadas à própria pessoa pelos mentores. O mentor espiritual da pessoa, que conhece todo o passado dela, ele vai escolher qual é a informação que é relevante para a pessoa naquele momento, para sua tomada de consciência, para corrigir algum raciocínio que seja equivocado. Né? E os mentores são, assim, nas investigações, muito amorosos, muito sábios. Vão trazendo as informações corretas. No geral, as pessoas saem do consultório após uma investigação do inconsciente muito lúcidas, tendo clareza do que precisam fazer, acreditando em si próprias, cheias de otimismo e de esperança. Então, é um auxílio que nós humanos temos muita dificuldade de dar. E às vezes a gente vai aconselhar alguém e a gente deixa a pessoa numa situação pior do que a que ela já estava. Né? Então, esse erro os mentores não cometem. Sim, sim. Verdade. Então, esses conselhos que nos fortalecem, quando a gente não consegue dar para si próprio, né, para se pôr de pé, para viver a vida de peito aberto, encarando os desafios e crescendo a cada dia, se a gente não consegue viver isso, certamente nós vamos transferir isso para os conselhos que nós damos para os outros. Né? Então, essa capacidade ela vai se desenvolvendo na medida em que a gente vai fazendo o trabalho interno. Primeiro é conosco, né? A saída é para dentro, a saída é dentro de nós. Primeiro o trabalho é dentro, depois a gente vai se habilitando para fazer trabalhos fora, podendo contribuir na história de vida dos outros. Alguém que se proponha a ajudar os outros sem antes ajudar a si próprio é um forte candidato a provocador na vida dos outros, e sem gerar bom resultado. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela tem essa atenção. O que nos importa é cuidarmos primeiramente de nós, vivermos a amorosidade primeiramente conosco mesmo. Quando a gente vai amadurecendo, vai tratando as nossas feridas e vai adquirindo mais sabedoria, a gente vai participar da vida dos outros, gerando melhores resultados. Então, não caberia alguém vir a um consultório para ajudar um filho. Dizer, olha, eu estou aqui porque o meu filho é um problema, e eu bato muito a cabeça com ele, não tem jeito para ele, e eu estou aqui. Não é o foco. Né? A gente pode ouvir essa mãe, esse pai, compreender o desespero dele, o que preocupa de fato, mas a gente vai tentar ajudar essa pessoa a encontrar dentro de si
né, os mecanismos necessários para que ele possa contribuir na vida desse filho. Então, essa psicoterapia que há muito tempo é vivida no plano espiritual, ela foi trazida aqui para a Terra recentemente. De 96 para cá são 28 anos. Né? Então, tudo começou com o Dr. Mauro Cuítico, que é um médico homeopata em Porto Alegre, quando ele atendia algumas pessoas e quando ia fazer a anamnese, ele buscava informações até a vida intrauterina. E aí ele começou a ouvir questionamentos dos espíritos. Ele ouvia vozes perguntando por que você não vai além? Por que você não busca informações mais para trás? Aí ele ficou meio assim, né? Que perguntas são essas? Será que eu posso? Aí esse diálogo foi crescendo e lançaram a proposta para ele. Se você quiser, a gente vai lhe instruir e a gente vai lhe orientar para que você organize uma psicoterapia na Terra que dê conta de alcançar todo o passado da pessoa, de investigar o inconsciente da pessoa. E aí ele se entregou, saiu do consultório da medicina e foi começar a construir a história da psicoterapia reencarnacionista. Então, tudo que nós utilizamos na nossa abordagem, né, o mantra, como a sala é organizada, o diálogo, como vai ser, o momento que vai fazer a investigação, tudo isso é resultado de orientações dadas pelos espíritos superiores ao Dr. Mauro Cuítico. Então, o Dr. Mauro, em 2004, ele já tinha uma certa caminhada e resolveu fundar uma associação, a Associação Brasileira dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas. Então, essa associação, este ano, completa 20 anos. Essa associação já implantou o curso para formar psicoterapeutas no Brasil em 14 estados, em quase todas as regiões do Brasil. E ela está se expandindo também, já se instalando em outros países. Que a proposta feita ao Dr. Mauro foi justamente essa. Ele seria o primeiro canalizador. Ele ia começar uma história que nós compreendemos que os mentores que conduzem a psicoterapia é que vão abrindo os caminhos para que ela vá entrando nas universidades, tendo o reconhecimento social, atingindo o planeta Terra como um todo. Né? Então, nós realmente somos profissionais que se compreendem nessa humilde postura de se deixar ser conduzido pelos espíritos superiores. São eles que vão desenhando a história, mostrando os caminhos para que as coisas aconteçam. E dentro do consultório é assim também. Né? Então, essa história da psicoterapia, a própria literatura espírita já fazia referência, né, em obras do médium Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, que é um livro do André Luiz. Nesse livro já se fazia referência em 1946, esse livro foi escrito, e eles diziam que muito em breve, aqui na Terra, nós teríamos auxílio da espiritualidade para termos uma psicologia diferente. E o texto diz assim: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador de personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos
que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Freud e seus continuadores a noção principal da reencarnação. É aquilo que nós dizíamos mais no início, né, que a visão da psicologia e da psiquiatria convencionais não alcança esses conteúdos de outras encarnações. Então, é um alcance limitado. E eles falavam, né, que haveria necessidade de sermos orientados para que essa nova psicologia pudesse se desenvolver. Então, já vieram as orientações, essa nova psicologia já acontece na prática, algumas pessoas aqui já experimentaram, inclusive, e a gente se sente assim muito feliz e seguro por esse amparo, né, em que nós damos a nossa contribuição para esse grande ganho para a humanidade, para o ser humano, que é poder contar com esse auxílio espiritual. Então, nesse momento, eu gostaria de ouvir de vocês, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, quer fazer alguma reflexão, para enriquecer essa nossa exposição. Ângela, te convido para... É assim, a gente entendeu a nossa caminhada evolutiva no planeta, né? Então, eu gostaria de entender melhor a questão desse tratamento com a PR, né? Ao vir ao consultório, a gente tem, se a gente vier com uma curiosidade, né? Eu quero saber o que eu fui na minha vida passada, entendeu? Quem era minha mãe, reconhecer alguém, quem era minha mãe, quem era meu pai. Essa curiosidade a gente traz para o consultório e a gente é atendida, a gente vai ser, entendeu? Porque, pelo que eu sei, são os mentores, né, que disponibilizam o conteúdo, ou seja, a vida que a gente vai acessar, né? E aí a gente pode ter essa curiosidade aí. Sim, a curiosidade podemos ter, né? Agora, se os mentores vão satisfazer essa curiosidade, poderão ou não. Por vezes, a pessoa traz ali uma curiosidade e aquilo tem uma relevância terapêutica para ela. Se os mentores compreenderem que aquilo vai ajudar a pessoa a compreender a sua história de vida, a melhorar a sua relação com algum familiar, isso pode acontecer. Excepcionalmente, pode acontecer. Mas, no geral, o objetivo da investigação do inconsciente não é o reconhecimento de pessoas que convivem conosco hoje e saber se elas já conviveram conosco em vidas passadas. Isso não costuma vir nas investigações. Até mesmo, às vezes, a pessoa pode nos procurar preocupada com uma dor que ela tem no punho. Olha, eu estou com desconforto aqui, meu corpo tem doído. E aí a pessoa traz essa demanda. Os mentores vão dar atenção a essa demanda apresentada pela pessoa? Poderão dar atenção a essa demanda, ou poderão eleger uma outra demanda que seja mais relevante. Então, quem avalia, quem seleciona o que vai ser acessado, são sempre os mentores espirituais. Os mentores da PR e os mentores da própria pessoa que nos procura. Eles têm esse papel muito relevante. E a gente sempre prepara a todos, que eles são muito sábios, muito amorosos e que eles saberão trazer o conteúdo que for mais relevante para a pessoa naquele momento, para que a pessoa não fique frustrada. Então,
nosso papel enquanto psicoterapeutas é acolher e orientar, né? E para não tirar as esperanças totais da pessoa, a gente diz pode acontecer, mas o objetivo principal é terapêutico, é trazer algo que lhe cure, que lhe traga bem-estar. Se for para o seu bem, os mentores apresentarão. Sueli. Oi, Evandro. Conforme a explanação foi colocado aqui sobre a psicologia convencional, né, a medicina e essa nova abordagem que vem com a PR, né, de uma terapia inovadora, né. Na PR, se descarta essa psicologia convencional, tradicional e a medicina em si com medicação? Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela se coloca como uma terapia complementar. Ela não pretende ser substitutiva. Então, se alguém nos procura já fazendo um tratamento com um psicólogo convencional, a gente recomenda à pessoa, se ela está satisfeita com o acompanhamento, se ela sente que tem gerado resultados, não há incompatibilidade. No sentido de dizermos, bem, se você está aqui conosco, você não pode continuar com ele. Não existe essa exigência. Então, se a pessoa está satisfeita, o acompanhamento psicológico contribui por um lado, e a psicoterapia reencarnacionista vai agregar elementos novos. E em relação ao uso de medicação, né, e acompanhamento médico, nós não iremos nunca recomendar às pessoas que elas abandonem um tratamento prescrito por um médico, uma medicação prescrita por um médico, porque nós não trabalhamos com as ferramentas do médico, nós não temos o conhecimento do médico, a nossa área de atuação e de contribuição é outra. Então, quem vai avaliar o fim do acompanhamento médico é o próprio médico, o fim da medicação é o próprio médico ou psiquiatra. Então, nós buscamos sempre, enquanto psicoterapeutas reencarnacionistas, saber que outros acompanhamentos a pessoa faz, se ela está tendo bons resultados, e fazer esse trabalho em conjunto, em parceria com outros profissionais. Obrigado você. Stephanie, pode vir? A minha pergunta é a seguinte: quando que a gente pode perceber que a pessoa já está de alta do tratamento com a psicoterapia reencarnacionista? Existe esse momento de fato? A gente vai conseguir chegar nesse nível de a pessoa estar de alta? Então, quando que seria a alta num tratamento com a psicoterapia reencarnacionista? Isso vai ser dialogado com a própria pessoa. Por vezes, a pessoa nos procura porque ela tem uma síndrome do pânico. Então, ela quer uma cura focal. Pode ser que depois de 2, 3 meses de acompanhamento, ela tenha superado aquela síndrome, né? Os sintomas sumiram. Mas a gente percebe que na personalidade congênita dessa pessoa ainda existem alguns traços de insegurança. A pessoa se sente insegura, ela fica apavorada diante de algumas situações. Então, aqueles sintomas mais graves sumiram. Mas existe algo na sua personalidade que precisa ser fortalecido. Então, a psicoterapia ela pode se estender para além de 6 meses, 1 ano, se a pessoa pretende aperfeiçoar os seus traços de personalidade congênita. Se a pessoa pretende se conhecer mais profundamente, se a pessoa pretende mergulhar nessa versão espírito, né, e se distanciando mais dessa ideia de que nós somos humanos
de que nós somos a figura que a gente vê diante do espelho e desenvolvendo essa consciência de que nós somos seres espirituais. Então, existe uma psicoterapia reencarnacionista no nível mais avançado. A pessoa não tem dor, não tem doença,